direitos e deveres do locatário e do inquilino neste tipo de aluguel. Para nos ajudar a entender o assunto, nós vamos conversar hoje com o nosso advogado, o Vitor Andriola. Ele já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Você que está aí do outro lado, aproveita para tirar suas dúvidas, tá bom? Você vai poder mandar através do nosso WhatsApp, que a gente vai colocar aqui na telinha, e você vai poder ficar à vontade para mandar a pergunta que você quiser. 981457570, 981457570. Tudo bom, Vitor? Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, falar um pouquinho da lei, né? O que diz a lei sobre o aluguel por temporada? Bom dia, Marília. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Nós temos, na verdade, quando nós falamos de aluguel por temporada, nós temos, por vezes, um conflito entre o que diz a lei e o que diz a Convenção dos Condomínios, que são objeto desses aluguéis, né? Que é o seguinte: a lei diz que aluguel por temporada é todo e qualquer aluguel que se dá até 90 dias. Ou seja, entre o interregno de 1 a 90 dias, esse aluguel seria de natureza temporária. Certo. A partir dos 90 dias para frente, seria um aluguel de modo assim, moradia, o tempo indeterminado. No entanto, esse tipo de aluguel ele tem uma natureza precária, né? Porque há um conflito, na maioria das vezes, na natureza dos imóveis que são locados e a utilização que são destinadas pelos seus proprietários, né? Então, esse conflito ele precisa ser bem verificado para poder ter a certeza se vai poder ou não fazer esse tipo de aluguel em determinado imóvel, né? Certo. Outra coisa também, eu queria saber dos cuidados, né? As pessoas elas devem adotar, no caso de uma locação, né? No caso de temporadas, né? Às vezes a pessoa, vamos dizer, temporários. Digamos, um dia, dois, tem gente que aluga um dia, dois, pelo Airbnb. Bora botar logo assim, né? Para poder ficar mais fácil. E aí, esse negócio de aluga pelo Airbnb, aí entra um, daqui a pouco entra outro. Mas são os cuidados que as pessoas devem ter, devem adotar, né, para esse caso de locação. Bom, o primeiro ponto, para quem está locando, né, o seu imóvel, é verificar na convenção do condomínio se ele pode fazer esse tipo de locação, né? Porque hoje em dia nós temos vários tipos de imóveis, de condomínios, que têm os seus objetivos de suas finalidades, né? Primeiro, o condomínio, quando for exclusivamente residencial, e isso estiver posto na convenção condominial, há um entendimento recente do STJ pelo impedimento desses tipos de aluguéis por temporada, né? Porque o que é que o tribunal entende? Que, veja, por ser uma destinação exclusivamente residencial e o proprietário está se utilizando de uma finalidade hoteleira, por exemplo, que é o caso do Airbnb, seria possível o impedimento pelos condôminos, né, desse tipo de aluguel. No entanto, se o uso do condomínio for misto, ou seja, residencial e comercial, há a possibilidade desse tipo de aluguel. Então, o primeiro cuidado que se deve ter é verificar se pode, sob pena de haver uma posterior decisão judicial, né, impedindo que haja realmente esse tipo de locação. Havendo a possibilidade desse tipo de locação, é um ponto importante de se verificar. Primeiro, documentação daqueles que vão estar utilizando o imóvel, né? Ou seja, RG, CPF, tudo isso para ficar registrado no condomínio, né? Bem como disponibilizar o regimento interno, as regras que são utilizadas naqueles condomínios, naqueles imóveis, para que possa o locatário ele estar ali ciente do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Certo. Porque é muito comum haver esse tipo de locação e, por exemplo, o locatário utilizar-se das áreas comuns com uma festa em volume superior àquilo que é permitido, em horário que extrapola aqueles limites, não é? E bem como dar ciência à portaria ao síndico que essas pessoas vão ter esse acesso aí para evitar qualquer tipo de problema e conformidade, sabe? A gente sabe que muita gente que aluga, gente, às vezes aluga e faz realmente.
né? Vou chamar um monte de gente, faz festinha, faz coisas inadequadas. Digamos também que tem pessoas que a gente nem conhece, né? A gente não sabe, não vamos julgar. Mas tem pessoas de má índole, tem pessoas que podem ir para ali e cometer, sei lá, assaltos ou qualquer outro tipo de coisas. Então a gente também tem que se prevenir, se resguardar, tem que ter muito cuidado, né, na hora de você alugar um imóvel para uma pessoa que às vezes você não sabe nem quem é. É isso. E às vezes até a pessoa que a gente sabe quem é faz coisa errada, imagina quem a gente nem conhece. Às vezes é importante ter esse cuidado nessa prevenção mesmo, assim, porque é uma queixa que se tem de vários síndicos e vários condôminos no que diz respeito ao acesso de terceiros, né, que são estranhos ao organismo condominial, né, trazendo eventualmente risco às crianças, aos idosos, às famílias que lá residem. Então, esse tipo de conduta ele deve ser muito bem observado e as regras devem estar bem estabelecidas. Outro cuidado que eu acho que é muito importante é haver um termo de responsabilidade do proprietário do imóvel, né, bem redigido, dando ciência aos locatários de todas aquelas questões que são inerentes àquilo e, eventualmente, estipular naquele tipo de contrato uma multa em caso de descumprimento, porque certamente esse proprietário ele vai ser penalizado em razão de algum descumprimento pelos seus inquilinos, né? Digamos que a pessoa suspeite, né? Tá acontecendo alguma coisa ali dentro daquele condomínio que tá um negócio meio, sei lá, suspeito de alguma forma aí. E aí, faz o quê? Bom, nesse caso, o primeiro ponto é fazer o registro no livro de ocorrências, né, do condomínio. E em qualquer suspeita, é bom dizer que qualquer violação ou qualquer indício de possível violação de normas ou cometimento de crimes, o principal responsável é a Polícia Militar, né? São as autoridades de segurança pública. É ligar para a polícia e ver esse primeiro ponto aí, porque o síndico, na sua figura de administrador do condomínio, ele não tem essa competência, é o que nós chamamos de poder de polícia, né, que diz respeito somente ao Estado, e que nesse ponto seria importante trazer a segurança pública para poder averiguar qualquer, eventualmente, uso de drogas ou violação de menores, esse tipo de coisa, inclusive agressões físicas que podem ocorrer nesse tipo de coisa. Exatamente. Vamos soltar a primeira pergunta? Bora colocar logo a primeira pergunta aqui, tem gente perguntando. Moro em um condomínio de aluguel e, mais uma vez, eu e minha família fomos salvos de ataques e humilhações. Isso é caso de injustiça? Ou seja, ela mora no condomínio de aluguel. Só que, mais uma vez, ela e a família foram alvos aí de ataques e humilhações. Por parte dos condôminos, será? Aí. Bom, isso é um caso que geralmente não é uma novidade, digamos assim, né? Os inquilinos, geralmente, quando estão ali de posse de um imóvel alugado, por vezes eles são rechaçados ou, digamos assim, repelidos pelos proprietários, mas isso é algo que sai um pouco da esfera condominial, né? Porque, assim, eu entendo, Marília, que isso é um dever, inclusive, de urbanidade, né? Quando a gente tem um relacionamento humano, a gente deve prezar sempre pelo respeito ao próximo, toda aquela regra de etiqueta que a gente aprende muito bem desde pequeno. Mas esse tipo de situação, sendo comprovada, é possível, né, ajuizamento de uma ação por danos morais contra aquele, digamos assim, agressor da honra dessa pessoa, que ela pode aí, eventualmente, ser reparada pelo Poder Judiciário, né? Existe uma diferença entre multipropriedades e multilocações? Sim, existe uma diferença que ela é bem grande, né? A multipropriedade, ela é um tema que tem sido muito explorado aqui no Brasil, né? Se você pega regiões que têm uma grande exploração turística, como Gramado, por exemplo, é muito comum ver esse tipo de multipropriedade, que é simplesmente um imóvel que tem mais de 100 proprietários, né? E há uma diferença grande aí do Airbnb, por exemplo, porque esse tipo de proprietário na multipropriedade, geralmente ele tem direito a utilizar o imóvel por
uma vez na semana, digamos assim, uma semana no ano. Dependendo de 2 como dias, você compra, depende de como for. Depende do tamanho da propriedade que você compra. Aí você tem tipo uma semana, a propriedade um pouco menor, você tem direito a uma semana por ano. Perfeito. Ou 2 ou 3, dependendo do tamanho, né, da propriedade que a pessoa compra naquele local. Porque geralmente tem vários tipos de propriedades, né? Vários, tipo, digamos que barão, duque, não sei o quê. Enfim, cada um tem um segmento, né? Tem uns que tem um quarto, tem outros de 2, de 3, e assim vai aumentando o número de semanas. Eu tenho propriedade, eu sei como é que é. É tranquilo para mim, porque, na verdade, eu nunca boto para alugar, eu sempre uso em outras cidades, outro país, enfim, sempre uso. Mas tem pessoas que colocam para alugar por temporada ali a semana, sua semana, ou também pode ser feito as trocas, né? Perfeito. Semanas para outros locais, que é interessante. Ou usa, né? Aí você pode também escolher de usar. Eu mesma tenho outra propriedade que eu tinha comprado em Gramado, um lugar maravilhoso, bem turístico, mas ele está com muito problema. E aí eu nem sei como é que vai se resolver. Uhum. Tenho outra propriedade também que eu comprei, mas eu estou tentando repassar, porque como é em outro país, é outro lugar. É bem complicado, a língua deles é bem difícil, né, da gente chegar para falar, negociar as coisas, está bem complicado. E foi lá em Cancún. Mas assim, eu acho super viável você ter uma multipropriedade, eu acho que é legal. No meu caso, como eu troco para ir para outros lugares, né, então para mim é tranquilo, é beleza. Agora, para você alugar, se não alugar a tua semana, você perde ali a tua semana, ou você usa ou vai perder. E ainda fica com os custos, né? De condomínio, de IPTU. Tem os custos, né? Você paga todo. Você é proprietário, né? Tem toda essa questão. Mas explica, pode ficar à vontade. E a multilocação, como a gente já pode dizer, são várias locações de um mesmo imóvel para várias pessoas diferentes, para várias situações e ocasiões diferentes. Então a gente tem, de um lado, aqueles proprietários que têm o direito de dispor, de usar, de gozar e de usufruir do seu imóvel. Uhum. E do outro lado nós temos os locatários que têm apenas o direito de uso naquele momento em que ele tem direito que ele faz o pagamento e tem acertado aquele período que ele vai utilizar. Então é importante fazer essa distinção porque geralmente fica o custo maior para quem obviamente tem a propriedade do imóvel. Quem é o locatário, ele apenas faz o pagamento do aluguel, que por vezes ali já tem incluído uma fração do condomínio, né, da taxa condominial. Então ele tem digamos assim, um custo um pouco menor e ele não tem um problema de explorar esse imóvel e sofrer as eventuais sanções que o condomínio vier a estipular naquela regra. Até energia, às vezes já coloca tudo dentro, né, do pacote para que já esteja dentro. Porque tem gente que extrapola, né? A gente diz, eu estou praticamente no hotel, vou usar aqui o ar-condicionado 24 horas. O desenho está lá, gente, fica ligado. Eu não sou muito a favor disso, não. Nem em hotel, nem em nenhum lugar, gente. Porque não é porque você alugou, vou deixar tudo ligado. Se não tem ninguém, né? Eu acho meio desnecessário. Mas tem outra pergunta aí, Jai? Tem? Bora colocar mais um. A quem devo me reportar se tiver problema com um imóvel alugado por temporada? Pois bem, nesse tipo de locação, a gente tem sempre que observar se há uma plataforma por trás fazendo a intermediação entre o proprietário e o locatário, né? Que é o caso do Airbnb. Uhum. Mas, por vezes, o proprietário, ele loca por conta própria, né? Não tem digamos assim, esse meio de campo. Sim. Então, quando houver um problema desse tipo, tem que se verificar qual a gênese, né, desse tipo de locação, se foi com um intermediador ou não, e fazer esse tipo de intervenção junto a quem foi o primeiro contato para fazer esse tipo de locação. Agora, se o problema for na locação em si, se, por exemplo, foi prometido um imóvel em determinadas condições e não foi entregue, é um problema. Agora, se o problema for na utilização daquele espaço, também é uma outra situação. Ou seja, no primeiro, ele vai se reportar a quem ele locou e no segundo, ele vai se reportar ao síndico naquele momento que ele estiver se utilizando daquele imóvel. Né? Maravilha. Agora, em quais casos, né, o inquilino ele pode processar o proprietário?
Bom, existem diversas situações. Né? Quando a gente loca um imóvel, a gente tem sempre que ter em mente que o proprietário ele tem o seu direito de propriedade, que, via de regra, na nossa Constituição Federal, ela tem uma, digamos assim, uma capacidade de oposição a outras pessoas, a terceiros. Então, é um direito que, por vezes, ele é absoluto e as suas flexibilizações acontecem quando houver alguma violação, né? Mas, nesse caso, o locatário ele tem diversos direitos que são estipulados na lei do inquilinato, né? Para lhe dar segurança jurídica, Marília, porque, veja, às vezes o locatário, ele loca um imóvel, por exemplo, por 1 ano. E, de repente, esse proprietário decide vender o imóvel. Ele não vai ter a segurança jurídica de explorar aquele imóvel pelo prazo que ele locou, né? Por vezes se coloca uma cláusula chamada de indisponibilidade do bem, que é a cláusula de permanência, quando você estipula que vai ficar 1 ano no imóvel e põe uma cláusula no contrato de que, em caso de venda, a cláusula de permanência vai ser ativada, ou seja, aquele que adquiriu o imóvel vai ter que respeitar aquele período que foi locado, que foi feito o contrato de locação com o proprietário anterior, né? Então, pode-se observar, por exemplo, uma eventual renovação do contrato de locação compulsória. Quando, por exemplo, houver ali um ato do proprietário que viole o contrato e você pode, eventualmente, ajuizar uma ação pedindo a renovação compulsória em razão da insegurança jurídica praticada por aquele proprietário, né? Maravilha. Bora lá, coloca mais uma. Mais perguntas, hein? Bora lá. Aluguei minha casa e o inquilino acabou com minha casa. Derrubou uma parede sem minha autorização, mas eu não tinha feito contrato. O que posso fazer agora? Eita, isso acontece tanto, né? As pessoas alugam os imóveis, daqui a pouco quando vai entrega tudo deteriorado. Negócio assim, sabe? Que para você alugar novamente, ou você ajeita mais ou menos, ou fica difícil de alugar, né? E aí, como é que faz esse caso? Nesse caso, é sempre bom a gente trazer de maneira educativa de que deve haver sempre uma prevenção de quem loca, né, de quem é o locatário e de quem é o locador. Por exemplo, ela trouxe uma figura de que não existia um contrato entre ela e o proprietário. No caso, ela era proprietária, né? Então, quando você não faz esse tipo de contrato, você está sujeito a provas posteriores que devem ser produzidas para uma eventual ação judicial de reparação, porque nesse caso específico ela disse que foi a derrubada de uma parede. Foi, mas aí não tinha nada em contrato, não tinha contrato. Se ela tiver, por exemplo, fotos, projetos anteriores do imóvel e for verificado que após fim da locação foi excluída uma parede, é possível o ajuizamento de uma ação para haver a reparação para o status quo ante daquele imóvel, né? Agora, é importante dizer que o que se faz muito nesse tipo de locação é uma vistoria preliminar e, no momento da entrega do imóvel, uma outra vistoria para verificar se a realidade do imóvel que foi locado com o que foi entregue, né, no final da locação, corresponde àquele projeto original que o proprietário dispôs, né, para que o locatário fizesse uso. Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível, né, uma pessoa recorrer a um judiciário para fazer a locação do seu imóvel, para ter esse direito de locar? Porque tem local que realmente não é permitido, não pode, mas aí você vai e investe ali, sei lá, no apartamento, numa casa, e quer alugar essa casa por temporada. E aí, às vezes, os vizinhos, os moradores lá implicam porque não pode, enfim. É possível recorrer à justiça para que seja uma causa ganha, digamos assim? É preciso primeiro verificar a convenção condominial desse condomínio, né? Porque se a finalidade for exclusivamente residencial, vai esbarrar num problema, né, que é a modificação ou justamente a modificação da finalidade daquele condomínio, né? Que o tribunal tem entendido que a exploração
econômica de uma atividade, por exemplo, de hotéis, não se compactua com essa finalidade residencial. Então, o primeiro ponto, os investidores, né, de plantão, o primeiro ponto que eles devem atentar é, primeiro, verificar na constituição desse condomínio se esse condomínio ele vai ser exclusivamente residencial, já para evitar um investimento que fique, porventura, obsoleto, né, em razão da proibição disso. Contudo, pode-se utilizar de uma via judicial caso o uso desse condomínio seja misto e haja um impedimento, né, da alocação por temporada. Porque, veja, se é uma finalidade residencial e comercial naquele condomínio, há uma possibilidade, uma margem da exploração de uma atividade econômica naquele imóvel. De modo que o proprietário pode sim fazer uso das vias judiciais para ter o seu direito de locação por temporada e poder oferir a sua renda como foi o seu objetivo no investimento inicial. Inicial, né? Gente, existem flats, mas flats hoje em dia, o pessoal está construindo muito flat, justamente porque o pessoal está procurando essa questão de investir para poder alugar. Perfeito. Para Airbnb, temporadas, enfim. Eu acho que, beleza, é viável um flat e tal, mas apartamento, né? Apartamento não é que você, sei lá, não possa fazer, mas realmente tem que ter as regras. Se pode, beleza, se é permitido, mas se não é permitido, tem que também entender que ali não é, porque é a segurança da pessoa também. Eu creio assim que às vezes tem gente que briga por isso ou por aquilo, para não ter esse negócio de estar uma rotatividade por conta da segurança dos proprietários, que realmente é muito perigoso. Imagina só entrar uma pessoa lá que você nem conhece. A gente vê muito, eu não sei se é porque eu assisto muito filme. Então, tem uns doidos aí, um louco da vida, um serial killer aí, que faz muita coisa doida e você não sabe. Tem gente ruim nesse mundo, tem muita gente ruim. Tem pessoas que vão pra lá, usam drogas, enfim, isso aí é o mínimo. Isso é o mínimo, perto de coisas absurdas, piores, né? Enfim, então tem que ter muito cuidado na hora de você alugar por temporada o seu imóvel. Às vezes até destroem teu imóvel, fazem coisas que não deveriam, enfim. Tem que ter muito, muito cuidado mesmo, porque não é fácil não. Você conhecer a pessoa, você já fica meio com o pé na frente e outro atrás para alugar. Imagina aquela pessoa que vem, sei lá de onde, que vem para alugar o teu imóvel, que tu não sabe nem quem é. Tá ali falando contigo, parece ser uma pessoa gente boa, mas às vezes é um assassino, às vezes é um ladrão, às vezes é um sequestrador, às vezes, né, gente, tem muitos casos. Então tem que ter realmente cuidado com isso, né? Não sou contra de jeito nenhum. Acho que se você comprar um imóvel e está comprando para investir, beleza, para fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que é super viável. Eu também faria isso, mas com muito cuidado, muita cautela. Tem que saber muito bem como você vai administrar esse negócio aí. Por isso que existem os flats. Hoje em dia, que é flat. Ali para todo mundo alugar. Você compra um flat, ali é para alugar mesmo. Agora, um apartamento, uma casa, onde você corre também risco, né? Os condôminos, os proprietários, né? Correm um pouco de risco. Eu digo assim porque tem muita gente que eu já vi em prédios, pessoas entram, às vezes faz zoada, chega bêbado, quebra as coisas, olha, faz um monte de baderna. Né? E aí, imagina, você que está ali, proprietário, cuidando, zelando pelo seu prédio, suas coisas, e chega gente para vir só fazer muvuca, é complicado, viu? Não é não? E tem um ponto que eu me recordei agora que eu acho importante também a gente frisar, sabe, Marília? Uhum. Às vezes a pessoa se utiliza de jeitinhos para tentar alcançar aquele objetivo que ela tinha inicialmente. É muito comum a gente observar nos contratos de locações residenciais uma cláusula que impede a sublocação desses imóveis. Mas, às vezes, as pessoas já fazem esses tipos de locação com esse subterfúgio de violar essa cláusula e fazer esse tipo de locação. Porque, veja, eu aluguei o imóvel por 2 anos, mas eu vou passar um mês nos Estados Unidos, então nada impede que eu
faça esse tipo de locação. Mas veja, se há um instrumento contratual que impede a sublocação, consequentemente, ele pode sofrer as penas das cláusulas penais desse contrato, bem como as cláusulas penais de eventual multa ou perdas e danos que o proprietário eventualmente conseguir comprovar numa possível ação judicial também. Tem pessoas que realmente sublocam quartos, por exemplo, né? Quartos também nos apartamentos. Ah, vou alugar para fulano, aí fulana vai, aluga o quarto para cicrano, beltrano, e assim vai. Também tem isso, né, dessas locações. Acontece a gente muito. vê muito ali próximo à universidade, né? E realmente, né, os adolescentes, eles querem algo mais barato. Mais acessível, né? Então, mais acessível e acabam fazendo esse rateio. Um grupo assim, conhecido, eu não acho nada de anormal, até porque está morando ali, é como se fosse uma família, mas tem que também ter um maior cuidado, né, gente? Imagina, eu morria de medo, que a gente tinha uma casa no exterior, então, quando alugava a casa, alugava o quarto para um, o quarto para outro, fazia, meu Deus, eu que não quero ficar dentro dessa casa, vai que a pessoa que está alugando o quarto vizinho aqui é uma pessoa ruim, faz alguma coisa, né? Gera uma insegurança. Então né? é muito. Gente, o pessoal é muito assim, de fazer isso. Lá nos Estados Unidos o pessoal faz muito isso, de locar só o quarto. Aí, esse aqui é o meu quarto, e eu vou lá, fecho o outro quarto, e o outro quarto para ser locado, mas a casa é compartilhada. Sei lá, você fica dentro de uma casa, você não tem nem a privacidade com outras pessoas, você só vai ter a privacidade ali dentro do seu quarto, e olha lá. E olha o perigo. Você não sabe nem quem é aquela pessoa que está ali naquele quarto vizinho, gente. E que por vezes o banheiro é compartilhado, né? O banheiro não. social, digamos. É muito perigoso isso, eu acho muito perigoso. Mas enfim, né? Quero agradecer a você, Vitor. Muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Volte mais vezes. Foi ótimo esse assunto, né? Para a gente poder levar para as pessoas que estão em casa, né? Um pouquinho sobre essa questão dos aluguéis, né? Essa dúvida que muita gente tinha. E que ainda tem muita gente perguntando aí, a gente não tem como colocar todas as perguntas, mas você viu aí que estava todo mundo querendo saber alguma coisinha, né? Eu que agradeço, Marília, é sempre uma alegria voltar aqui ao programa, que é sem sombra de dúvidas, um programa destacado aqui da nossa TV. Então, é sempre uma alegria, eu sigo sempre à disposição de vocês aqui para o que precisarem. Obrigada, viu, Vitor? Até mais. Olha só, gente, vamos ao pequeno intervalo e a gente volta já já. Não sai daí, viu? Ainda tem um assunto muito bacana aqui no nosso programa para a gente tratar. Então, fica comigo.